Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, com muita alegria, deixar uma pequena palavra dentro desse texto da Escola Bíblica Dominical, que foi a lição 6, dia 8 de maio. E eu, fazendo esse vídeo agora, com muita alegria, para chegar do meu trabalho agora e fazer esse vídeo. A lição muito importante, está falando sobre expressando palavras honestas. Expressando palavra honesta, né? É muito importante. O crente, ele tem que viver com honestidade. A palavra do crente, ela tem que ser verdadeira. A palavra do crente tem que ter sim, sim e não, não. A palavra do Senhor, ele diz que o que passar disso é do maligno. Então, o crente ele tem que ter uma palavra sim e não. E acabou. Não tem de estar inventando historinha para melhorar, não. A palavra tem que ser sim, sim e não, não e pronto. Isso é do Senhor. Então, palavra de Deus, uma palavra muito importante, a qual esse comentarista, ele tirou dessa revista, né, para nós. O texto áureo, ele diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Mateus 5:37. Falou essa palavra o Senhor Jesus Cristo, né? O que passar disso é de procedência maligna. Então o crente ele tem que ter a palavra verdadeira. Tem que ser sim, sim. Aleluia. Então, o texto áureo disse: fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condição de cumprir. Então, nunca vá fazer uma palavra, dar a palavra não, eu vou, e você não ir. Eu vou fazer isso, se você não tem condição de fazer. Eu vou fazer, confio que eu vou fazer, e não tem condição. Então não dê sua palavra que vai fazer se você não tem condição de fazer. É importante quando a gente fala eu vou fazer e nós ir e fazer. Então se você não tem condição, não dê sua palavra. É melhor você falar assim: se eu puder eu faço, mas eu vou fazer se você não tem condição. Eu vou, chama para um lugar para ir para um lugar, você vai, eu vou também. Eu confio, tá hora eu chego no lugar, se você não tem condição de chegar. Se você falou, cumpra com a sua responsabilidade. O cristão ele tem que ter a palavra verdadeira. O texto, né, bíblico, no encaixe, está em Mateus, no capítulo 5, o verso 33 ao 37. Disse o Senhor Jesus Cristo: outra sim. Ouviste que foi dito ao isso antigo, não perjurar, mas cumprirá teu juramento ao Senhor. Cumprirá teu juramento ao Senhor. Muitos fazem um juramento e não cumprem. E o Senhor, nosso Deus, ele não é criança para ser enganado, não. Muitas vezes é uma promessa ao Senhor e no final ele não cumpre com aquilo que ele se responsabilizou. Saiu do seu lábio a palavra e no final não vai cumprir. E alguém muitos acham que o Senhor, nosso Deus, ele é criança para ser enganado. A criança, quando é pequena, a gente chega engana a criança, para ele estar chorando, dá uma balinha a ele, enganou ele. Nosso Deus não. Nosso Deus não é criança. Nosso Deus ele não se deixa ninguém enganado. Né? Ele disse no verso 34, eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jurei, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o cabeça dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurar pela tua cabeça, porque não sabe tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Glória a Deus. Nós já falamos, né? No textuário, muito importante, uma palavra a qual o Senhor lhe recomendar para nós não ter uma palavra
errada. A introdução, eu não vou ler ela toda não, porque é muito longa, mas ela fala assim, lá no finalzinho: nesta lição veremos como o mestre ensinou que os homens deveriam ser transparente e honesto em seu falar, para que o juramento entre eles se tornasse desnecessário em seu reino, e a honestidade de seus membros elimina o uso do juramento. Lá em Tiago, Tiago capítulo 5, verso 12, ele disse: mas sobretudo, meus irmãos, não jurei, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caia em condenação. Se a vossa palavra seja sim, sim, para que não caia em condenação. Glória a Deus. Então é muito importante nós termos cuidado no nosso falar. É muito importante nós termos cuidado no falar, para não tropeçar nas palavras. Tenha muito cuidado para que nós tenhamos uma palavra, de não errar nas nossas palavras. Nós temos primeiramente pensar naquilo que vai ser falado, naquilo que vai ser, você vai pronunciar uma palavra, você tem que primeiramente pensar nela, como você vai falar, para você não errar. Porque depois que a gente erra, fica difícil de se acertar. Palavra dita é muito difícil de se consertar. Então a gente tem que ter muito cuidado no falar, para não errar na palavra, para depois não vai ter difícil de se consertar a palavra. O tópico primeiro diz: não devemos jurar, nem pelo céu, nem pela terra. Está falando sobre a lei do juramento. A lei do juramento. Glória a Deus. Não devemos jurar. Não devemos, aleluia, jurar por nada. Nem pelo céu e nem pela terra. Lá no Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, melhor isso, o Evangelho de Jesus. Palavra maravilhosa, qual o Senhor, ele deixou ali para nós, no capítulo 23, verso 16 ao 18. Ele diz: ai de vós, condutores cegos, pois que dizei, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Esse é devedor. Glória a Deus. Insensato e cego, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Qual é maior? É o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Então nós não devemos jurar por nada. Não devemos jurar por nada, pelo altar, nem pelo ouro, nem que estiver com isso. Não devemos jurar por nada. Então, está falando a lei do juramento, sobre a lei do juramento. E nós não devemos jurar por nada nessa terra enquanto nós estivermos aqui. Não podemos estar jurando por aquilo que não devemos, que é do Senhor. Pela nossa vida, não podemos estar jurando, não devemos estar prometendo, não devemos estar buscando aquilo que não agrada ao Senhor. Eu vou adiantar um pouco. O top 2, nossas palavras devem ser sim, sim, e não, não. Como deve ser o nosso falar? Como deve ser o nosso falar? Lá em Mateus ainda, no capítulo 12 de Mateus, no verso 37, ele fala assim: por quê? Por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Por tuas palavras serás justificado. Glória a Deus. É como eu falei, uma palavra dita era dificilmente de tirar. Palavra, qual eu costumo falar, é um costume que eu tento falar. Nós temos que ter muito vigilante, ser muito vigilante no falar, porque a língua ela tem um poder de matar.
Eu costumo muito falar que com aquela faca que você corta aquela picanha gostosa para você comer, você também mata o indivíduo. E com a mesma boca que você fala a palavra que ela vai edificar, se você não vigiar, você vai falar uma palavra que ela vai matar também. Então o poder da língua é muito cuidado para não matar o indivíduo com a sua palavra. Tem que ter muito cuidado no falar para não matar o indivíduo com a palavra. Glória a Deus. Palavra, né? A qual o Senhor Jesus Cristo falou. Foi Ele que falou nessa palavra. Em Mateus, né, capítulo 12, verso 37. Porque por tuas palavras serás justificado. E também por tua palavra tu serás condenado. Então nós temos que ter muito cuidado para não ter palavra errada. É muito bom quando nós temos um testemunho vindo do Senhor, do nosso Deus. Você vai ver no top 3, eles, honestidade com nossas palavras. Honestidade com nossa palavra. A palavra honestidade. É muito importante, você vai ver lá em Jó, no capítulo 1 de Jó, quando Satanás ele vem rodeando a terra, passeando por ela, né, olhando tudo, observando tudo quanto tem na terra, e o Senhor pergunta, aleluia, de onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Então o Senhor foi uma pergunta ali a Satanás. Você vê no verso 8, ele disse, o Senhor fala uma palavra para Satanás a respeito de Jó. É importante quando você tem uma palavra de testemunho do teu próximo, do Senhor, não é de nós mesmos não, quando é do próximo, da vizinhança, no trabalho, dos parceiros do trabalho, na tua igreja, dentro do teu lar, você tem uma palavra de testemunho a teu favor. E Deus ali fala com Satanás, e ele disse lá no verso 8, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e se desvia do mal. Homem sincero. Já pergunta, Satanás, Deus faz a pergunta a Satanás, diz, observaste meu servo Jó, que é um homem sincero, homem íntegro, homem reto, homem que se temente a Deus e se desvia do mal. Isso é importante, é uma palavra a qual o Satanás ouviu ali do Senhor. A palavra a qual Satanás ouviu do Senhor, o Senhor falar para ele sobre a honestidade de Jó. É importante que você, eu, servo de Deus, nós tenhamos a palavra do amigo, vizinhança, na igreja, no trabalho, que nós temos uma palavra, vem essa palavra, que nós, aleluia, ouvimos do próximo, que nós somos honestos. Não é se justificar a si próprio, não, é você ouvir do próximo, muito importante. Então eu quero deixar essa palavra, eu quero deixar aqui para você. Mas vamos se preparar? Domingo agora já é, né? 15 de maio, glória a Deus, 15 de maio, está falando sobre a lição, na lição 7, não retribua pelos padrão humano, não retribua. Vamos estudar essa revista, se preparar para a lição de domingo, né? Eu convido você a estar conosco na Igreja Assembleia de Deus, Ministério da Cruz, Monte Castelo, Rua Acreditável, número 27 de Monte Castelo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Pastor Ramiro Neto, homem de Deus, homem que eu tenho aprendido ali com ele, homem que eu sempre estou ali do lado dele, falando para ele sempre está ensinando, eu estou falando ali para ele, pastor, estou ao seu lado, se eu errar, me corrija, e eu fico feliz porque, se ele me chamar a atenção, porque eu quero entrar no céu, eu quero ser obediente, eu quero ser temente à palavra de Deus, eu quero ser obediente ao Senhor e ao meu pastor, que é o homem de Deus, o homem que o Senhor colocou na igreja, um anjo, para ensinar a palavra de Deus. E nós temos que seguir a palavra que ele ensinar. Ele tem ensinado a palavra, eu tenho aprendido um pouco, né, com ele. O pouco que eu sei, eu aprendi muito com ele. Mas um homem de Deus. Então convido você a estar junto conosco na Escola Bíblica Dominical no próximo domingo agora. Um abraço e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.